No episódio de hoje do Longevicast, vamos falar sobre um tema muito pedido no canal, o autismo infantil. Para isso, vamos trazer uma profissional extremamente competente, além de ser uma mãe atípica, o que traz ainda mais capacidade e sensibilidade para o episódio. Cíntia Cardoso é psicopedagoga, pós-graduada em autismo, especialista em análises do comportamento, mestre em educação inclusiva, mãe de Nuno e fundadora e diretora da clínica Nuno Desenvolvimento. E com vocês, doutora Cíntia Cardoso. Mas antes de tudo, quero agradecer a nossa patrocinadora, a Fórmula. A Fórmula é uma rede de farmácias de manipulação com 36 anos de história. Hoje, conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, oferecendo soluções em saúde personalizada, desenvolvida com qualidade e rigor científico, unindo ciência, cuidado e inovação, sendo referência para médicos e pacientes que buscam segurança, bem-estar e resultados. E todos os inscritos no nosso canal terão uma condição especial. Acesse o Instagram da Fórmula e entre em contato com os consultores. E seus medicamentos serão entregues com segurança para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Longevicast. Meu nome é Daniela Gouveia de Mello, sou médica e esse é o espaço reservado para conversarmos sobre saúde, medicina, estilo de vida e longevidade saudável. Mas antes de começarmos, eu vou perguntar se você já está inscrito no canal. Se você não está, se inscreve no canal, compartilha, ative o sininho, que isso vai fazer com que nosso canal cresça e que mostre mais episódios para mais pessoas. Mas voltando, estamos hoje na semana de conscientização do autismo. E para falar sobre este assunto, convidamos Cíntia Cardoso. Vamos falar sobre autismo na infância e como isso repercute tanto nas crianças como na família. E para falar comigo hoje e com vocês, Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando nessa semana, nesse tema e da importância que é da conscientização do diagnóstico para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, digo eu, de você ter vindo para mostrar a sua experiência e mostrar às pessoas o que é o autismo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre você. Todos os convidados, a gente tem uma pergunta. E eu vou fazer hoje para você, Cíntia. Quando você tinha uns 5 anos, era criança, o que você pensava em ser quando crescesse? Olha, como eu vim de uma família religiosa, a gente tinha essa cultura que você vai crescer, namorar, noivar, casar, vestir um vestido de noiva e cuidar do marido e da família e dos filhos. Como eu vim de uma família de professoras, por mais vontade que eu tivesse, jamais você poderia pensar numa outra profissão. Então, eu fiquei frustrada porque eu pensei em fazer publicidade, administração, mas nenhum dos dois lados da família, nenhum materno, nenhum paterno, são a maioria professoras, né? Então, jamais. Então, quando eu me casei, eu segui, né, esse roteiro. Tinha que ser professora, pedagoga, etc, etc. Como eu casei muito jovem, naturalmente o meu casamento não ia dar certo, né? Não deu certo, né? Eu casei muito nova, eu acho que eu queria pai e ele queria esposa. Né? Aí era isso, né? Então não assim deu certo. Aí eu fui me aprofundar na profissão 13 anos depois, você 13 anos solteira. 13 anos depois, aí eu me casei de novo, hoje com meu marido, que é meu sócio, né? Aí eu estava entrando, aí eu fui me aprofundar na psicopedagogia. Exato. Foi quando eu engravidei de Nuno. Conta a história bem assim, resumida, que a gente tem muito assunto, mas isso é muito importante. Fala de Nuno pra gente. Aí eu engravidei do Nuno, eu tinha o sonho de ter um filho homem, né? Coisa ainda da minha primeira formação, se você não tiver um filho homem, né? Aquelas coisas, né? A família muito tradicional, a duas.
Aí eu tive um filho homem que na época, assim, foi uma coisa bem assim feliz para mim, como ainda é hoje, né? Porque ele é uma pessoa maravilhosa. Então, quando ele começou a apresentar traços diferentes do que normalmente os bebês ditos normais apresentam. Aí, como mãe tem parte com Deus, né? Sempre. Sempre. Aí eu comecei a perceber que ele tinha um atraso na fala, que ele não tinha os mesmos movimentos que um bebê da idade dele teria. Consequentemente, normalmente, geralmente acontece a hostilidade da família. Tem uma coisa rara, né? Sempre quer aparecer alguém no palco para dizer o que é, né? Sempre aparece, né? Começa na família, que é o primeiro grupo que você faz parte. Então, eu conversei com o meu marido, nós fomos atrás do diagnóstico e, pelo contexto geral, a gente decidiu, isso é muito típico, sabe, Dani? É muito típico. Doutora Daniela, Dani. Dani. Então, assim, a gente decidiu não abrir, nesse exato momento, o diagnóstico, até porque a gente não sentia uma receptividade verdadeira da parte de quem estava dizendo, é isso, faz isso, fulano sabe dizer o que é. Entendi. Então, eu não percebi isso de uma forma, assim, realmente afetiva e a gente decidiu o que normalmente acontece com as famílias, em minhas paciências, guardar e se isolar. E quando daí surgiu a Nuno Desenvolvimento? Aí eu disse, não, eu não sonhei tanto com o filho homem para deixar ele solto aqui no mundo, não. Quando eu fui embora, aí nós fomos correr atrás dos tratamentos, isso tudo assim, nas cavernas, né? Nós fomos correr atrás dos tratamentos e eu cheguei e eu comecei a pesquisar sobre o autismo, porque ele apresentava traços, ele não atendia pelo nome, ele não dava chau, ele tinha muitas características. Muitas características. Foi quando eu cheguei no autismo, fui estudar o autismo, fiz o meu marido também estudar, não é? Aí eu fui numa médica, uma médica muito boa, que ainda tem em Recife, que ela é chefe da neuropediatria, se não me engano, no Hospital da Restauração, a doutora Adélia Henrique, né? Excelente, assim, papo reto. Ele tem autismo, corra, que aqui não tem nada. Entendi. Aí nós fomos correr atrás do tratamento, ela indicou pouquíssimos profissionais, a gente foi para alguns outros lugares, aí nós achamos alguns profissionais que, quando eu constatei que aquele tratamento direcionado para ele, não da forma como acontece na maioria das clínicas hoje, que parece mais uma esteira de produção, não é direcionado. Não é personalizado. Não é personalizado. Com 15 dias ele começou a ler. Aí eu, tem alguma coisa nesses bastidores. O meu marido já estava correndo atrás, ele é advogado também, de tentar custear o tratamento dele, né, pela justiça, né, foi quando nós conseguimos juntar. E outras mães, né, parece que uma mãe vai puxando a outra. Começou a me perguntar como foi que eu consegui, que queria para o filho dele também. E eu, sem nenhuma pretensão, ia juntando as equipes e entregando aquela equipe para aquelas crianças. Aí teve um juiz que me perguntou uma vez, né, porque a mãe estava querendo tratamento e o plano estava querendo para uma clínica credenciada. O juiz me perguntou, mas a Nuno não tem sede, não? E Aí foi aí eu que já surgiu estava o preparada para o tratamento home care, chama home care em casa, porque a mãe aprender, a cuidadora aprender, a avó, as avós são poderosas, viu? Sim. As avós 2 vezes mãe, né? rasgam o diploma de qualquer uma das avós. Então, assim, não é assim, se você não se aliar à primeira avó, trabalho perdido. Então, assim, aí o juiz perguntou, mas a não tem uma sede, não, porque ele achou que um tratamento home care de verdade iria ser mais oneroso.
não é? Eu entendi essa parte do juiz. Aí eu tinha horror à clínica, já tinha passado por algumas clínicas com Júnior. Aí eu cheguei no Derby e coloquei. Eu ainda tenho atendimento home care, aí coloquei. E na verdade, Dani, o nome dele não é Nuno. Nuno Desenvolvimento foi o nome que eu criei. O nome dele é Nedson Júnior, o nome do pai. Porque mulher, quando tá apaixonada, coloca o nome do cara no filho, né? Depois se arrepende. Aí você criou um apelido. Ai, meu Deus. Aí as fonos ficavam querendo que ele falasse Nedson Júnior, E ele Juninho, falava ele queria. Nuno. Aí teve uma vez que a fono me chamou e fez assim, vem cá, Cíntia, perguntar ele o nome dele. Eu fiquei até meio assim chateada com ela, porque eu sabia que ele não falava, né? Ele tinha apraxia, ele tem a frase na cabeça, mas ele não consegue juntar e falar. Perguntar o nome dele, aí eu, como é o seu nome? Ele, aquela coisinha rosa, assim, gordinha, que ele sempre foi gordinho, assim, rosa, assim, cabelo cacheadinho, de anjinho preto. Aí eu perguntei assim, como é o seu nome? Aí ele fez Nuno. Pronto. Surgiu Nuno. Choro. Aí foi quando eu coloquei a clínica. Aí meu marido, você já tem escola? Que eu tenho escola, você coloca o nome da escola? Não, eu vou colocar Nuno. Aí eu traduzi Nuno, né? Núcleo de Desenvolvimento. Aí a Nuno atende no Derby e atende em home care para pacientes de 8 meses a 80 anos que não conseguem se locomover até a clínica pelas exaustivas jornadas de tratamento. Mas, Cíntia, a gente estava falando de Nuno, de seu filho, mas para que as pessoas entendam o que é o autismo? E é autismo ou TEA? Olha, o autismo é um transtorno do espectro autista, ou seja, ele é uma condição multifatorial. Ele pode ter várias características, vários sintomas, por isso a palavra espectro. Não existe dois autistas iguais. Existe classificação? Existe. Que antigamente existia uma classificação, acho que hoje já está modificando Asperger, isso. né? Algumas mães até se escondiam nessa Do Asper. condição. Não existe isso mais assim. É o transtorno mais leve ou mais... Existem os níveis de suporte. 1, 2 ou 3. O 1, ele precisa de um suporte menor. O 2, que é o caso de Nuno, é um suporte intermediário que a gente fica empurrando para que ele chegue no 1. Mas consegue chegar... Depende de como está sendo condicionado o tratamento. E o 3, que são os autistas mais graves, que dependem de alguém para tudo. O tratamento ele tem por objetivo fazer com que eles avancem. Entendi. Mas existem vários aspectos que eles precisam estar bem alinhados para que o tratamento avance, o tratamento ideal, o profissional ideal. Se você me der oportunidade, quero falar sobre isso. Com certeza. A estrutura da família, a aceitação do diagnóstico e o tratamento que a família também precisa passar. O morto não pode carregar um semivivo, né? Exato. Mas assim, começando um pouquinho do início, para quem tá, os pais que estão nos assistindo, que acham o filho, ele não é normal, entre aspas, como a gente comentou. Quais são esses sintomas ou quais são esses avisos que a gente consegue, e a partir de que idade a gente consegue detectar esses sinais? Normalmente, os diagnósticos, eles são fechados quando eles são crianças. Eles são Quantos crianças. anos a gente consegue fechar um diagnóstico? Hoje, o protocolo determina que a partir de 1 ano e 6 meses, o médico já pode catalogar ele como possível portador do transtorno do espectro autista. Porque é um transtorno. Conseguir classificar naqueles 3. Ele pode estar dentro do quadro do transtorno, porque ele não se alimenta de tudo, ele é seletivo, ele tem rigidez cognitiva, ele tem rigidez de comportamento.
muito apegado a uma rotina. Você faz o caminho para ir para Boa Viagem, de repente você acha que o caminho vai pela beira-mar. Ele vai derrubar o carro no mar se ele estiver preso, ou seja, isso é rigidez. Atraso na fala, dificuldade na interação social, não é? E algumas hipersensibilidades, como auditivo, a aglomeração, o mundinho. Quando criança, o toque nas crianças. Eu tenho isso muito na minha cabeça. Eu tenho o costume de não tocar em crianças. Não é porque eu não queira tocar, porque às vezes elas não gostam. Então, assim, a gente nunca sabe quem vai gostar e quem não vai gostar. Então, assim, e isso eu ensinei aos meus filhos, porque eles gostavam muito de abraçar. Isso hoje é uma medida de segurança, tá? O que a gente tem visto, principalmente em relação aos autistas, são medidas de segurança. Uma característica do autismo, qual é? Ele pode se interessar por um objeto que nenhuma outra criança se interessaria. E fica horas, aquilo ali, você achou um copo, ele vira o copo, parece que ele achou uma pedra de ouro, né? Assim, e criança gosta de criança. Ele não se interessa. E o bebezinho, a gente consegue ter algum sinal? Os Estados Unidos estão divulgando aí que existe um teste que não está ainda catalogado pela Organização Mundial de Saúde que pode prever em bebês que eles podem estar dentro do quadro ou não, mas nada oficial. Então, nada seria oficial. um ano e... entre 1 ano e meio e 2 anos. Que a gente consegue diferenciar esses sinais que você 4 falou. anos já está tarde. Então, assim, como qualquer outro tratamento, quanto mais cedo se descobrir, melhor. Quanto mais cedo se descobrir, melhor. Como qualquer outro tratamento, por exemplo, porque câncer. Quanto mais... Está no início, então dá tempo, Quanto mais precoce, mais consegue se estimular quanto mais a criança com autismo. Exatamente, exatamente. E ela consegue se socializar, logicamente, dependendo do grau do transtorno. Ela consegue... desenvolver a fala, ela consegue interagir, ela pode conseguir comer melhor. Só para dar um exemplo, eu dou exemplo do meu principal paciente, que é o meu. Por exemplo, ele só tomava mingau. Menino enorme, só tomando mingau. Aí o médico prescreveu terapia alimentar, não é consulta com nutricionista, tá? É terapia alimentar. Inclusive, é uma terapia em que a terapeuta se arrisca um bocado. Porque é muito invasivo você fazer a batatinha com a carinha e tentar que ele come. Um corpo pode sair daquela sessão. É a terapia alimentar. Hoje, ele come feijão, arroz, carne, porque ele não comia. Ele conseguiu. Conseguiu, ou seja, ela quebrou a dificuldade. Um abraço para você, Suzane. Eu disse a ela que assistisse, né? Ela já está seguindo. Ah, que bom. Assim, ela conseguiu quebrar essa dificuldade sensorial. Ela desensibilizou, entendeu? O paladar, o cheiro. E hoje ele come até couve. Ele come, ou seja, é um trabalho de formiguinha feito por profissionais sérios. Em relação, os pais notaram. Você acha que hoje ele já tem, como a gente falou, que no início você falou que até você deu o seu exemplo, que ficava mais incluso, mais recluso em casa. Você acha que hoje a gente já consegue ter os pais procurando mais para ter diagnóstico? Sim. E falando em diagnóstico, como é feito o diagnóstico e quem faz esse diagnóstico? O diagnóstico ele começa com os sinais. Eu vivo gritando aos 4 cantos sinais. Começa Vamos com os repetir sinais. os sinais, porque Os sinais. é o que
a gente mais tem A que... dificuldade de interação, a dificuldade cognitiva, pedagógica, de relacionamento, atraso na fala, rigidez de comportamento, rigidez cognitiva. Tinha uma época que não só queria usar hobby azul. Um calor desse. A terapeuta, pera, abriu o guarda-roupa, escolha a camisa. Né? Escolha a camisa. E se arriscou, um homem de 1,80 m, se arriscou a levar um tapão, né? Então, assim, esses sinais, como outros, já são sinais de alerta para os pais. O que é que dificulta aí? Você não vai acreditar. O que? A aceitação dos pais. Não acredita que isso pode estar Não acontecendo acredita. dentro da sua casa. Principalmente o pai. O filho garanhão que vai com ele ir pro estádio de futebol, que vai namorar com todo mundo, não veio. E vai ficar eternamente dependente dele. Eu espero que não, eu espero que ele enterre o pai. Não, porque assim, o homem tem muito isso, né? O homem tem essa semente cultural do macho alfa. E ele colocou no mundo uma criança assim. Isso é bem cultural, né? Entendi. O pai, eu tenho na clínica, falando fora do home care, eu tenho na clínica 90 mães. E quantos pais? 2, 3. 50 delas já foram A abandonadas. maioria não se envolve. Não. É muito difícil para o homem carregar o diagnóstico sem cura. É muito. Quem segura uma onda dessa, me desculpe, viu, pais, é a mulher. Filho, então, a mulher vai até o fim. Eu digo para Nuno, eu vou com você até a sua lua de mel. Na lua de mel, deixa, pelo menos no outro quarto, né? Ele tá no quarto Ele dele, tá quando lá ele vê, eu tô no- lá no quarto dele. Mas eu sou um rapaz, eu tenho que Outro dormir hotel, sozinho. outro Eu sei o que ele tá hotel. querendo dizer. Né? Exato. Não, eu dormir sozinho. Porque é difícil pro pai que tá nessa posição, aceitar que o filho que ele esperava veio mais frágil. Mas, pai, se você tá me ouvindo, escute. Ele é maravilhoso. Ele vai ficar com você até o final. E talvez um típico tenha outros interesses e que não seja você. E para dar esse diagnóstico, a gente precisa de quê? De que profissionais? Procurar um neuropediatra, um neurologista ou um psiquiatra e relatar os sinais. Ele vai pedir uma avaliação multidisciplinar, no caso a clínica faz, a Nono faz, ou outra clínica multidisciplinar faz, ou uma avaliação neuropsicológica, onde ele vai passar por vários testes, memória, concentração, etc. Então, ele vai juntar aquelas informações, vocês, famílias, levem todas as informações, relatório de escola, e ele vai decidir, ele está dentro do quadro do espectro ou não. Não pense que o diagnóstico é o fim, o diagnóstico é o começo. Ele é libertador. Pior é ficar sem saber o que tem. Exato. Já me perguntaram muito sobre o que é devolutiva, porque muitas vezes a gente vê que tem todos aqueles exames e aí já me disseram, doutora, eu vou ter uma reunião agora para ter a devolutiva. A devolutiva é quando o portador já está em tratamento e a família e precisa ser devolvido à família. Se aquela estratégia está dando certo, se a família percebeu alguma melhora e se não está tendo alguma melhora, se está acontecendo alguma coisa extra no ambiente clínico, tipo que separação, mudou de escola, aconteceu alguma intercorrência que afetou o emocional e psicológico dele e a gente não vê mais a evolução no gráfico. Então, a gente chama a família, invade mesmo a intimidade. Aconteceu alguma coisa? É como se ele tivesse estagnado. Ele de repente estava ótimo, socializando na clínica e dá um start. Estava ótimo.
Meu filho, isso foi o que aconteceu. Então, essa divulgação, a gente chama a família para dizer o que é que está fazendo, o que é que está acontecendo, e também espera que a família nos dê um retorno. Ah, essa semana eu fiquei tão cansada, eu não trouxe ele para terapia. Quando eu escuto uma coisa dessa, a criança não pode pegar o Uber para ficar sozinho, né? Não pode, né? Tem que encarar, ele não tá lá. E como a gente consegue auxiliar essa família que recebeu essa notícia? A gente tem que fazer as duas coisas: auxiliar a criança e a família. Como é feito isso? Falar a verdade. Você, como médica, sabe falar a verdade. Olha, existe uma pessoa que carrega um transtorno, doença não, tá? Existe uma pessoa que carrega um transtorno e que depende de você. Ah, chorei, passei pelo luto, foi constrangedor. Sim, tá, mas ele tá aí, não dá para devolver para a fábrica. Ele tá aí, tá? Então você precisa se tratar para dar suporte para ele. É falar a verdade. Porque ele pode apresentar, se o tratamento for levado a sério. Escutei de a mãe, essa semana tô cansada, tô exausta. Mas a gente já andou 3 quilômetros, vamos andar mais 30. Deve ser realmente Exaustivo. Exaustivo. É exaustivo. Você, mais que ninguém, pode Mas dizer assim, é o que tem. ele não tem culpa. Não. E é o que tem e vai ter que tem. ficar junto. Eu tava vindo pra cá pra mim encontrar com Rayane, aí eu encontrei com o Nuno, com a farda da Nuno, botando ele a face, tentei trabalhar, ganhar dinheiro, viu, cara? Aí encontrei ele dizendo, olha, eu não estou conseguindo falar com a minha médica. Você fala com ela. Eu disse, eu já falei com ela, viajou para ver a mãe dela, mas eu quero falar com ela. Eu disse, olha, nem tudo é na hora que a gente quer. E ela já tinha falado comigo. Nem tudo é na hora que a gente quer. Ela vai me responder e eu vou dizer, né? Aí mais tarde eu vou dizer, ela me respondeu, disse isso e isso, senão ele vai virar Sempre vai querer fazer o rei na mau. hora que ele Não, quer. não. Entendi. Então, aí ele fez assim, mas eu vai, ela viajou para ver a mãe dela, você tá sentindo alguma coisa na coisa? Não. Você recolheu a assinatura de todos os terapeutas, é a atividade do programa dele. Recolhi, mãe. Então pronto, você vai se embora com seu pai daqui a pouco, eu vou para entrevista lá. Quando eu chegar, a gente já vai ter a resposta dela. É uma frustração, mas ele vai ter que trabalhar essa frustração. Entendeu? É exatamente como a família pode ajudar nesse desenvolvimento. Não escondendo. Ele tem que saber que ele tem o transtorno. Se ele tiver condições de entender, sim. Dependendo do nível dele de suporte, sim. E assegurar para ele que não tem nada de errado com ele, tem de errado com a gente. Teve cego que morreu sem ver o braille. O diferente no Brasil sofre muito. Mas eu sinto muito, são 2 milhões de diagnosticados no Brasil. Então, vocês que se escondem, a gente ganha o mundo. Porque não vai ter muito o que fazer. E hoje, aumentou o número de autistas ou aumentou o número de diagnóstico dos autistas? Os dois. Aumentou o número do diagnóstico. O diagnóstico está mais eficiente, está mais consciente. Não são mais aquelas crianças loucas internadas ali na clínica psiquiátrica da Boa Porque Vista. antes era só diferente. Era alguém que não... Era louco, era né? esquizofrênico. Tinham vários diagnósticos e que não Nos anos não 80, chegavam. eu vi imagens de crianças internadas ali, só eram autistas, morreram por lá, passíveis de tratamento e podiam estar aqui. Existe uma conscientização do diagnóstico. Eu acho que teve um avanço com essa pesquisa. Entendeu? A médica do meu filho é autista, eu falo com ela, entendeu? Aí eu perguntei pra ela como é que era esse negócio de terminar namoro e recomeçar. Ela não, Deus nos acuda. Deus nos acuda. Casou, graças a Deus. Alguém pegou a bronca. Então, assim, existe uma conscientização, dependendo do nível de suporte, para ser mais claro para as pessoas, dependendo do nível de gravidade que se instalou naquela pessoa, que é o suporte 1, 2 ou 3, todos são passíveis de tratamento.
E escondê-los é pior. E é o que as famílias mais tendem a fazer. Esse isolamento traz, doutora Daniela, depressão, ansiedade, separação. E não é bom. Mas você diz para a família, ou isso também pode acontecer para o paciente, a criança? Os dois. Uma criança com autismo que a gente isola, que deixa mais em casa, que ele teria condição de socializar, ele chega a ter depressão, Com certeza. ansiedade. Principalmente na adolescência. Eu tenho um grupo de adolescentes lá na clínica. Não cobre, viu? Mande. É projeto social nosso. Muito De bem. 14 a 18 anos, onde a gente trabalha a psicologia TCC, a psicomodicidade relacional e habilidades sociais. É quando eles estão mais precisando. Estão entrando na sociedade, precisam entrar armados, né? Então, assim, essa questão da depressão acontece muito com os adolescentes, porque eles precisam serem aceitos. E muitas vezes, adolescente é meio cruel, não é? É. Meio cruel, não é? E muitas vezes eles não são aceitos porque eles são autistas. Aí, por que que eu sou assim? A gente senta para explicar porque você veio com características diferentes. E o diferente no mundo sofre muito. As pessoas, eu sempre falo isso por mim, as pessoas estão perdendo porque não estão na sua companhia. Elas não sabem que estão perdendo. Estão perdendo. Não conhecem. Não conhecem, Não né? conhecem e afastam. Então eles estão perdendo, estão perdendo. Então eu falo isso muito para as minhas mães pacientes, são as que sofrem bastante, que os convites de aniversário não chegam. Nossa, isso é uma facada, né? É. E quando ele tá... Ele é afastado no play, não é? Mas isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar, porque daqui a pouco o play tá vazio, só tá a gente, eu lamento muito porque tá todo mundo perdendo o play. Né? Porque não tem como a gente, assim, evitar. Os números estão aumentando. Não me digo por quê, para eu não ser presa. Eu não posso provar, certo? Mas, assim, a neuroatipicidade, TOD, autismo, TDAH e outras síndromes, é um caminho sem volta. Sem volta. Quem precisa de tratamento é a sociedade. Como um todo. Precisa entender, porque como é que você vai voltar? Aí tu não vai voltar para os índios lá em Portugal, vai? Não vai voltar. De jeito nenhum. Então, eles estão aí, eles estão aí. A minha dermo é uma autista que eu não trocava ela por uma autista típica. Não trocava. Porque ela é sensível, ela é perfeita no toque, entendeu? Ela é muito metódica. Meu Deus, que enche-se mais de dermatologistas aqui, assim, autistas. Porque eles são sinceros, perfeitos no que fazem. Quando eles têm a oportunidade, é só que eles E precisam. são perfeccionistas, né? Perfeccionistas. Eu achava que Nuno não ia vestir fada. Quando ele entrou no corredor, ele estava com a farda nova. Eu ia levar um susto, mas aí ele ia achar que eu estava fazendo... Aí eu disse assim, você gostou dessa farda? Gostei, é azul, tem aqui, ó, o meu nome, tem o meu nome aqui, assim. Gostei. Foi você que escolheu? Foi, você gostou? Até que gostei, tá, mãe, Lucas? Graças. E como a gente estava falando, nas terapias, são sempre um tratamento multidisciplinar, né? E aí, o que a gente tem de profissional que a gente pode usar e abusar para melhorar os nossos autistas? Poxa, Dani, a gente não tem. Mas o que precisaria e não tem? Para usar e abusar, a gente não tem. Infelizmente, o autismo, a neuroatipicidade, ele enfrenta no Brasil o grande problema que a gente já vem enfrentando, que é o desemprego. Muitas pessoas não dão certo na sua profissão e decidem migrar para lá sem ter nenhuma afinidade. E formação. E formação.
Eu até evito fazer entrevistas. Eu tenho 3 RTs, né? São 2 psicólogas, uma fono, que assim, porque elas dizem que eu não sou empresária, eu sou mãe atípica, então eu boto Exato. coração, né? Aí eles fazem, olha, eles selecionam os currículos, a gente faz contato com as instituições. É uma grande nação que está chegando aí para se candidatar. Mas que não tem Não, competência nem afinidade para tá tratar. pelo dinheiro. Sabe? São 3 etapas. Elas fazem a triagem, fazem entrevista, vão triando e dizem, olha, a última etapa é com Cíntia. Aí Cíntia corta. Aí, diretora, Ai, Cíntia. aí. Porque eu percebo muita gente querendo entrar sem ter nenhuma afinidade. Ai, sob a raiva da mãe, viu? E a gente precisa o quê? Terapia ocupacional? Terapia ocupacional, psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, psicomotricista, nutricionista, terapia escolar, dependendo da necessidade da criança, musicoterapeuta, né? Isso vai depender de caso para caso. E onde a gente encontra, já que está tão difícil? Nas clínicas multidisciplinares, eu estou torcendo para que o SUS levante isso de forma concreta, não fique nas estratégias dos estagiários. Pelo amor de Deus, né? Prefeito lindo, governador futuro. Não fique nisso, né? Não queira reduzir. Por quê? Se os tratamentos não forem feitos de uma forma séria, com base em protocolos, daqui a pouco vão criar um imposto para mim e para você. Prepara. Não vão conseguir trabalhar. Em relação à alimentação, eu sei que eles são bem seletivos, mas eu ando lendo. Então tem muita gente Maravilha. falando, tem muitos trabalhos falando sobre o tipo de alimentação, quando a gente tira glúten, quando a gente tira alimentos inflamatórios, quando eles conseguem comer. Eu sei que dependendo do grau, a alimentação é o que dá. Mas eu vejo também muitas mães que relutam em tirar o glúten, porque dizem que é difícil, ele não vai querer e a gente não consegue. Olha, eu acho que isso depende de caso para caso, não é? A gente vê muita informação de suplementação, tirar o glúten. Eu acho que glúten, corante, açúcar, farinha refinada, não é bom para ninguém, Com certeza. não é? Eu sou daquela linha que faz que o intestino é o segundo cérebro. Eu sou dessa linha. O primeiro. É. Então, assim, como eles são seletivos e têm um metabolismo diferente, tô falando diferente, tô falando doente não, tá? Eu acho que é necessário a gente avaliar de forma técnica e profissional se esses ingredientes podem atrapalhar o cérebro. Os Estados Unidos agora declarou que descobriu o remédio para melhora, cura não vamos enlouquecer, cura não, Exato. que é com base, que tem um princípio ativo, a vitamina B9. Se a B6 já era boa, a B12 era boa, e agora Vitamina D também. a vitamina D das 11h30 da manhã, viu? O sol queimando. Então, assim, aquele solzinho de manhã. Não, aí a gente substitui pela suplementação, né? Não vamos brigar com a dermato. Os Estados Unidos agora, né? Esse presidente é meio agitadinho, meio sério. Ele suspendeu o paracetamol. Corajoso, né, não? E declarou que a vitamina B9 melhora o autismo. Mas a vitamina B9 estava ali. E ninguém nunca percebeu isso. Com base na vitamina B9, veio o ácido folínico, não é o fólico não, tá? Exatamente. E vem uma melhora no autismo. Ou seja,
que o intestino nosso, segundo o cérebro, é. Então, isso tem que ser glúten, açúcar, chocolate O ou cacau. mínimo possível. Eu acho que tem que ser. E fazer avaliações constantes, porque você não pode estar suplementando a vida toda. Não. Isso tem que ser muito bem avaliado. Porque às vezes tem necessário ou não. Ou a sendo gente autista suplementa. ou não. Exatamente. Sendo autista ou não. Porque se faz necessário e dependendo da suplementação, né? Porque a gente encontra empresas e empresas que fazem suplementação. Lógico, a gente tem que saber a procedência. A procedência. Do que a gente está fazendo. É muito importante. Eu estou ministrando para Júnior agora essa vitamina B9. O que é isso? Essa vitamina para melhorar o cérebro. Outra. Então, assim, porque a gente tenta fugir da tarja preta, né? A gente tenta fugir um pouco O máximo. Tarja preta, o máximo que puder. Possa, né? Mas tomara que dê certo. Quando saiu, foi rotulado, ele foi para a imprensa. Nossa, eu falei várias vezes no Instagram aí sobre isso. Gente, porque o acesso ao TRAT, que é o exame de sangue, né? Não chegou no Brasil ainda. Ou se chegou, tá muito caro. Lá vai brigar na justiça de novo. Para saber se o folato tá muito baixo no sangue. Se o folato tá muito baixo no sangue, nada vai chegar no cérebro. Exato. Então, eu acho importante fazer o investimento, se concentrar, correr atrás disso, porque se a melhora tá numa vitamina, nossa, é fantástico. Assim como o óleo de cannabis, fantástico também. Se ele for fornecido verdadeiro, viu? Pelo SUS, fantástico. Existe uma ideia disso, né? Para ser fornecido. E vai depender muito, mas eu sei que a ação é muito... O cannabis em si, o óleo de cannabis é usado para várias outras patologias, né? Hoje em dia a gente já consegue. E no autismo a gente também tem. Eu tomo e não agora vai tomar também. Por causa da ansiedade, da concentração. Para ansiedade, concentração, fibromialgia. Nossa. Distúrbio cognitivo. É maravilhoso. Então, assim, eu acho que são avanços que a medicina está fazendo em prol do autismo, né? Após muito sofrimento, que vai beneficiar muitas famílias. E agora, em relação à escola, como que a gente integra essa criança que vai entrar na escola? Desde criança, até a partir de quantos anos o que consegue, logicamente, dependendo do grau, frequentar uma escola, o que é que ela precisa e o que a escola tem que oferecer? Dani, não está integrando muito, não. Mas a gente tem que tentar, né? O Ministério Público disse que agora as escolas são obrigadas a criar estratégias para a inclusão pedagógica dos neuroatípicos. Dificilmente a gente vê isso na prática. Isso ele diz em escolas públicas ou escolas privadas, ou as duas? Na pública, acho que ainda vai ser mais difícil, né? Parece que a pública está levando mais sério, sabe? Porque tem uma pessoa que acompanha eles lá? Porque existe uma cobrança. O povo, quando se organiza, é um povo que dá trabalho. E tem que ser um profissional para cada paciente? Ou eles conseguem colocar numa sala e juntar? Ou isso não é inclusão? Tu já quer uma confusão, né, Dani? Porque, veja só, o que é a lei da confusão? Vou tentar falar assim. Fale sem criar confusão, só para a gente entender. O carro da Pima embaixo, esperando você. Fala assim. A inclusão na escola, quem criou não imaginou da dificuldade de que os profissionais não estavam preparados com esse boom do autismo. Não estava preparada, né? Então, tem que matricular. Aí as escolas particulares, até 2, 3 por sala.
Se tiver um acompanhante terapêutica, obrigado pela justiça, melhor. Tem que ter um AEE que faça uma tarefa adaptada para ele melhor. Tem que ter São fono, vários. psicólogo, psicomotricista, e isso já representa custo Entendi. O custo é alto. alto, né? E não pode cobrar nada. Imagina a professorinha, coitadinha, que faz prova para 23, considerando que nos 23 já tinham com descalculia, um dislexia, um TDAH, ela tem que fazer a prova, e fazer a prova para aquele que não está entendendo nada do que ela está falando. E a escola não pode cobrar. É uma coisa difícil. Há poucos dias, o Ministério Público de Pernambuco disse que as escolas têm que criar métodos, estratégias Para as crianças. para as crianças. As escolas que só estavam querendo matricular 3, vai matricular agora todo mundo. Não entendi. Agora, o trabalho tem que ser feito de uma forma séria. Outra coisa, particular também e individualizada. Não vai ser uma coisa fácil, não. É complicado. Realmente é complicado. E a gente não tem muito como resolver no momento, né? A gente tem que lutar para que isso aconteça. A gente tem que lutar para que isso aconteça. Porque uma escola particular, digamos, que não queria receber todo mundo, agora vai receber todo mundo. Como é que vai ser isso? Entendi. Eles vão pagar pela mensalidade e não vão aprender nada. Eu tenho pacientes que eu enxergo neles um potencial para ele ser assim, Einstein. Mas o processo de aprendizagem dele é totalmente desprezado. Ou sem conhecimento de como fazer. A culpa da escola, não. Porque a escola também não teve tempo para fazer isso. Uma adaptação, né? Uma adaptação. E a adaptação é uma coisa assim muito, muito difícil de se fazer. Porque primeiro mexe com o psicológico. Eu já passei noites arrancando as páginas de dentro do livro para colocar o livro no espiral e colocar as tarefas de Nuno dentro do ano inteiro. Para quando ele abrisse o livro, visse que a capa era igual, ele não estava tão diferente do colega. Então tem que ter muita disponibilidade. E a família não é só a escola e a família. Na verdade, eu acho que é a família em primeiro lugar, para depois vir a escola. Então, assim, a família tem que aceitar que vai ser diferente, entendeu? Que as provas vão ser diferentes e que aquilo é o melhor. Mas o que é que as famílias hoje enfrentam? Eu quero que ele passe no Enem. Entendi. Ao sonho da mãe. E se ele não tiver condição, ela vai se jogar da ponte e Frustrar. não pode. Você acha que as famílias ficam frustradas? Ficam. Na minha visão, tem profissional que eu fui empurrada para sair da área. Ou vai. Ou vai fazer mestrado, ou vai. O que é? Se existisse uma escola especializada, deve existir, e as famílias aceitassem, Colocá-las as crianças. seria bem mais fácil. Pensando aqui, a escola especializada não seria a inclusão que todo mundo quer, mas para a criança ou adolescente que está ali, na minha visão, seria é muito melhor, mesmo que ele se socialize de outra forma. Porque o supletivo hoje especial da Secretaria de Educação do Estado, ele é adaptado. Largou na frente. O supletivo normal, ele é adaptado.
Largou na frente. Não é melhor do que você estar forçando o seu filho a entender um livro que ele não está entendendo. Eu escutei uma mãe da semana passada, é até uma amiga minha pessoal. Eu não aceito que ela não acompanhe o livro. E ela não vai acompanhar. Aí pegou pesado comigo. Pegou. Porque ela está colocando na criança que nasceu com transtorno, não pediu para isso, pais autistas, pai e mãe, né? Ela está colocando a responsabilidade dela pegar o listão da federal. É muito pesado, Danila. É. Eu disse, eu acho que se ela for para uma escola especializada e passar numa faculdade particular, você vai ter esse peso de cima dela. São muitas as nuances, né? São muitas, assim. E a gente aqui ficaria 3 dias. 3 podcasts. Muito mais. Muito mais. E se um pai ou mãe estiver assistindo a gente agora e vendo que seu filho tem alguns detalhes e alguns sintomas, o que é que ele primeiro tem que fazer? Corra pro O que médico. ele vai fazer? Corra pro médico. O médico já sabe, tá? Se você for comprar, o médico já sabe. E vá de coração aberto Para receber os exames, os testes. para todo o processo. E Porque é um processo e doloroso, né? É, e doloroso. É. Mas tanta coisa é dolorosa, né? Exato. E aceite o diagnóstico porque ele é o começo. Ele não vai mentir para você jamais. Ele não vai trocar você por nenhum amigo jamais. Se você for um pai ou uma mãe próximo, entendeu? Ele não vai. Ele é sincerão, carinhoso e tem talentos que você nem imagina. O meu tá tocando bateria, usa abafador o tempo todo. Eu tava olhando, como é que esse menino usa abafador e toca a bateria, uma zoada dessa, tocando Lady Gaga? Tá. Xê. O meu marido passa o vídeo pra mim, ele faz, não é um vídeo editado no IA. Oxe, mas ele não tem ele anda de abafador o tempo todo. Ou seja, eles têm talentos. Eu não quero dizer para... Teve uma mãe que diz, você acha que ele vai tocar algum instrumento? Musicoterapia, terapia através de música, tá? Não quer dizer que ele vai tocar. São coisas muito distintas. Mas eles podem apresentar dentro de um cenário minimamente, eu falo máximo não, minimamente ajustado, talentos que podem lhe surpreender. Mas tudo bem. E é isso mesmo. E agora, Cíntia, a gente vai para uma nova etapa do nosso... Nós vamos começar o nosso bate-bola. E esse bate-bola a gente faz algumas perguntas e você responde o mais rápido e curto possível. Então, vamos lá. Um mito sobre o autismo infantil. A falta de inclusão. Algo que toda família deveria saber. O diagnóstico não é o fim, é o começo. Algo que toda escola deveria entender. A obrigatoriedade da adaptação. E algo que a sociedade precisa aprender. Com a inclusão, todo mundo ganha. Uma mensagem para pais que recebem um diagnóstico, assim, que acabaram de receber esse diagnóstico do seu filho. Meus parabéns, ele é maravilhoso. O maior prazer da sua profissão. Tá nessa missão. Já é missão. E um hábito que você faz bem. Um hábito que eu faço bem. Eu invado o quarto do meu filho solteiro, ele não gosta. Te faz bem, mas para ele não deve fazer Mãe, muito eu sou bem, um não. rapaz. Mãe é mãe, né? Mãe quer estar todo lugar, né? O paciente mais inesquecível. O meu. E o paciente que mais lhe ensinou.
O seu. O meu. E o que te inspira diariamente? Nuno. Um sonho pessoal. Deixar para eles, para Nuno, um mundo mais inclusivo. Uma frase que te define como profissional. Chefe chata. Chefe chegou. E se hoje fosse proibido você exercer a psicopedagogia, o que você seria? Você não pode ser professora psicopedagoga, não. Você vai ser o quê? Uma mãe ativista. É só o que você fazer. E um conselho que você gostaria de ter ouvido aos 20 anos? Ou você ter dado a você hoje, experiente, você é experiente dado a você com 20 anos, ou outra pessoa. O autismo não é o fim, é o começo. E o que é longevidade significa para você em uma única palavra? A longevidade, o que é que significa para mim em uma palavra? Eu quero estar aqui para receber os netos. Muito bem. E agora, olhando para ali, para aquela câmera, pela sua experiência profissional, pessoal, dá uma mensagem para quem está... desculpa aí o barulho. Uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo e que recebeu sobre o autismo, ou que recebeu esse diagnóstico, ou que acha que tem possibilidade de ter. Se você estiver naquele lugar com o seu filho, ou já rotulada como uma família atípica, você não sentiu o mesmo carinho, o mesmo acolhimento, a mesma empatia, tem nada de errado com você. Nada. Nada de errado. Tem de errado com aquele lugar que não consegue enxergar o seu brilho. Porque autismo, família atípica, é para quem tem coragem. Perfeito. Bom, foi lindo. Foi uma mensagem linda. Eu queria agradecer muito você estar aqui, Cíntia. Ai, obrigada. E eu fico muito emocionada de ver como você fala do seu filho e dos outros autistas que você cuida, das famílias que você cuida e que acompanha. É muito importante ver uma pessoa se entregar como você se entrega. E muito bonito. Obrigada por ter vindo. Obrigada, estou bem feliz. Vai sair na semana de conscientização. O autismo não se comemora, gente. Não se comemora. Não é romântico, não é romantizado. Vamos demais, nos né? conscientizar e vamos ajudar e socializar mais, né? É o que eu falo. Eu falei para jornalista que me encaminhou. Esse pessoal tá perdendo tempo. Tanto autista por aí, vai ficar todo mundo escondido em casa, né? Então, vou começar a se acostumar com isso. E agora, eu queria, além de agradecer, nossa patrocinadora sempre lembra dos nossos convidados. A Fórmula sempre envia para vocês Que maravilha. presente. Obrigada, Fórmula. Obrigada ao Longevicast. O nosso copo do Longevicast é seu. Obrigada. Aguardo outras oportunidades. Com certeza. Os autistas estão ficando adolescentes, vai ser muito A próxima assunto. vai ser sobre adolescência. E aí a gente conversa mais, principalmente você com tanta experiência nos seus adolescentes, né? Tanta coisa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu não posso terminar sem pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, faça com que esse episódio vá para mais pessoas que percebem alguns sinais diferentes, mas têm medo do diagnóstico e saber que, como a gente falou, o diagnóstico é só o início. Então, ative o sininho,
compartilha, manda para as outras pessoas, que a gente quer crescer com esse canal para mandar informações para mais pessoas. E não esqueçam de assistir também os outros episódios que estão sempre no YouTube. Até o próximo LongeviCast.